A paz do Senhor, povo de Deus. Missionária Ana Paula Rosa, que mais uma vez, em frente a um grande homem de Deus, pastor Francisco Alcântara Lima, mais conhecido apenas como pastor Alcântara, que dispensa apresentações, vou deixar isso com ele, e quero dizer, já de antemão, pastor, que nós nos sentimos muito honrados em ter essa entrevista com o senhor. Pastor Alcântara, eu tive a oportunidade de conhecê-lo por intermédio de líderes que hoje estão à frente do rebanho do Senhor, pastores abençoados como o pastor Juan Carlos, o pastor Anderson, que foram liderados pelo Senhor, e de tantas histórias que eles contam a respeito do Senhor, eu aprendi a respeitar e a admirar, mesmo antes de conhecer. E quando tive o convite para vir aqui pela primeira vez, eu pude constatar que aquilo que eu ouvia, que já era muito bom, não fazia jus na totalidade do caráter, da honradez, que é esse homem de Deus. E é um prazer estar aqui, para poder conhecer um pouquinho mais da história de vida dele, do legado que ele está deixando para nós aqui nessa geração, né, que foi chegando dentro da obra do Senhor. Pastor Alcântara, a paz do Senhor. A paz, Senhor. Eu quero deixar o senhor à vontade para o senhor contar um pouco da sua experiência de vida. A gente não vai nem seguir um roteiro assim muito preparado, porque a ideia é que seja uma conversa bem espontânea, mas de antemão eu queria entender e conhecer como que foi a conversão do senhor, como que o senhor conheceu Jesus? Em Santarém, no Pará. E eu conheci lá porque tinha sempre a escola dominical, né? Sim. E eu ia. Só que quando eu estava na escola dominical, eu me sentia bem. Eu digo, rapaz, daqui o negócio funciona mesmo. Me sentia bem. Aí no dia que foi feito o aceno, eu fui. Na escola dominical. Escola dominical. Em Santarém, no Pará. Infelizmente, hoje, muitas igrejas... A escola dominical ela foi uma ideia, né, da nossa missionária saudosa e honrada missionária Frida Wingren, que lançou essa ideia, né, da escola dominical como se fosse um mini curso de teologia na Assembleia de Deus do Brasil, e isso se deu até hoje. E muitas igrejas pararam, né, pastor, com a escola dominical. E olha só, nós estamos vendo aqui um fruto de escola dominical. Isso é maravilhoso. O meu ministério também, eu comecei aos 6 anos de idade, que foi quando eu me converti, foi na escola dominical. Eu pedi a tia Vildelene, uma hora eu quero entrevistar ela também. Tia Vildelene, fica esperta que uma hora a senhora está sentada aqui, viu? E eu falava para ela assim, tia, eu posso cantar lá na frente? Que ainda tinha apresentação, né? Depois daquele tempo na sala, a gente vinha para o templo e as crianças apresentavam. E ela foi percebendo a minha paixão pelo altar. E ali o Senhor começou a destravar em mim a timidez, e eu comecei a me familiarizar na área do louvor, da palavra, fruto também da escola dominical. Se você é líder de uma denominação, repensa a esse respeito sobre a importância que é a escola dominical dentro da igreja. Pois bem, pastor, e aí o senhor aceitou a Jesus em Santarém do Pará, na escola dominical, e aí logo em seguida o senhor mais desceu as águas. E daí, como é que foi para o senhor chegar ao pastoreio? Como que foi essa chamada de Deus na vida do senhor? Nós fomos para... Porque eu trabalhava na Caixa Econômica Federal. Que caiu, nós fomos para Castanhal. Também no Pará? É. E lá eu conheci um pastor Ataíde Aquino, você já sabe o que eu falo. Mas ele me deu muita força. Só que lá é o seguinte, eu não era nem auxiliar, eu era músico. Músico? É. Que coisa boa, hein? É. E lá, ele resolveu, que ele era muito assim, expansionista, mandar missionário. Aí ele conheceu o pastor Álvaro Sanches, que aqui
aqui dele. Aí ele disse, não, nós vamos mandar missionário. Aí ele encheu um ônibus de pessoas que queriam vir para a missão e mandou para cá. E eu vim como o amanuense, aquele que escreve, né? Sim. É. Então tudo que acontecia na estrada, eu ia notando tudo. Aí deixamos o missionário aqui e voltamos, no ônibus da igreja também, né? Ônibus da igreja. Tá. Aí ele disse assim, Deus me mandou mandar mais um missionário. Não quero saber? Todo mundo quer saber, né? Inclusive eu. A igreja lá é muito grande. Assim, festa não é grande. E aí ele é como se fosse, por exemplo, bem aqui o teclado que eu tocava. Bom, tá. Aí ele olhou ali e disse, que eu era com esse lá primeiro louco. Bom, olha aí. Ele era loiro, agora tá. O púlpito recheado de liderança prontinha. Ele falou que era eu, quase que caio. O louro do teclado. Eu digo, meu Deus do céu, eu? Aí eu digo, Deus, fiquei pensando ali, né? Aí o que foi falar de missão, eu disse, olha, como Deus manda, ele prepara. Sim. Eu fiquei lá, prepara. Tá, só que eu não era nem auxiliar. Precisava ainda, né, dar os passos na hierarquia. Eu fui o único fora do rumo. Às vezes Deus faz isso, ele quebra os protocolos, né, pastor? Aí ele chegou, eu topei lá e disse, com a minha esposa, né? O irmão tem paletó? Eu disse, não, então procura outro que eu vou consagrar ele a presbítero, de nada para presbítero. Que pulo, hein? Só que deu uma confusão lá, porque todo mundo que era há muito tempo, né, não saia do lugar, e eu cheguei. É isso. Eu fui logo lá, né? No dia de vir para a missão, nós viemos, eu, a esposa, os filhos, né? E fomos para lá para o sul de Minas. Vamos lá, gela tanto que você treme os pés. Estava pregando lá para um. E o gelou tanto que eu comecei a ter, bom, eu vou pregar para um outro cristiano, um outro. Entendeu? E tudo bem, só que nós fomos lá porque o pastor lá pediu. Sim. Foi obedecer. Aí não foi só eu, não, fui eu, Manel Igual, Viana, 3, outro lá. Só que nós verificamos o seguinte, que ele queria pegar de ouro pro Pará para ele, né? Entendi. Acontece isso muito, né, pastor? Infelizmente. Ele tá aí, mas não ia ficar capaz disso não. Ele quer nos utilizar para pegar dinheiro do Pará daqui, entendeu? Aí o pastor tá aí dele, ele é muito assim, despachado. Pega o Viana aí, ponha os pais lá de vocês e vai para Itubiara. Nós pegamos. E vieram. E só que o detalhe, só o Manuel João tinha 10 filhos. Meu Deus. Os irmãos antigamente eram mais animados, né, pastor? Tinha 10, né? Nós viemos tudo no ônibus. Só que virou um problema, porque ninguém tinha dinheiro para passagem para todos. Teve uns que, não, tu fica aqui. Não é problema, te resolve. Aí o camarada passava contando. E passou bom jeito. E eu tive uma da primeira visão minha, eu tive no ônibus. Que eu vi assim, aí eu vi um raio cair. Entendeu? Tremendo, hein? Um raio cair, explodia, eu olhei e digo, Deus, o que será isso?
Então nós viemos, eu no ônibus, que eu lá de, nós fomos para Campanha, Minas Gerais, de lá tinha outra várias cidades perto, o ônibus ia, né? Eu sei que nós chegamos lá em Tumbiara, aí o pastor Álvaro, que era presidente da convenção aquilo, Goiás, nos recebeu muito bem, né? Só que aí ele pegou, ele era, sabia de tudo. Teve eu, Júlio, os filhos, né? Pronto. Aí ele queria que eu dissesse que eu queria ficar naquele lugar. Onde ele chegava, daqui tem tantos habitantes, não tem uma assembleia. Não tem uma assembleia. Um trabalho planejado e organizado, né? Só que eu fiz um propósito de empresa do público oferecer. Se eu quero me colocar onde você sabe. A única vez que eu andei no Goiás inteiro, ele conhecia tudo isso aqui. Então, estamos para lá. E sabia até quantas pessoas tinha na cidade, quantas igrejas tinha, mas não tinha assembleia. Como não tinha assembleia, que colocar. Quer dizer, não, então eu quero ficar aqui. Pioneiro, né? E eu fiquei calado, né? Esperando que Deus, então, não vou me oferecer. Não. Aí tinha o Manuel João, o Viana, que era ele já. Aí despachou lá para 2 cidades. Tudo bem. E eu fiquei lá, vamos ficar quieto. Aí, Castanhal mandou pra cá um missionário chamado Saíre Torres. A esposa dele tinha acabado de passar na Caixa Econômica. Aí ele veio. Aí ele foi, e aqui ele arrumou um camarada que era de lá. Só que ele era de Tupaciguara. Ele disse, derrotou aqui não tem missão. Só tem um detalhe, eu vou ficar com vocês que é Madureira, né? Mas se aparecer missão, passe mal e cuia, cara. Aquele dia né? Tá. E aí ele juntou com o Saíles. Aí quando o pastor Alvin veio, aí o daqui ligou e disse, olha, eu troquei alguém aí pra vir pra cá, passar um dia aqui, porque eu vou ter que voltar para Castanhal. Quem o senhor tem aí? O Alcântara está aqui. Né? Aí ele veio. Quando nós chegamos aqui, eu me lembro até hoje que nós chegamos ali perto no teu louco ali, Na entrada. ele parou, eu disse, vem cá, o Guapó tá longe, o outro tá no Guapó. Aí nós viemos. Quando eu cheguei aqui, ele ia viajar. Ia só substituir. Uns dias. Só que quando eu vi ele tirar as coisas, olha, vamos supor, se você vai para voltar, Não precisa levar mudança, né? não vai para geladeira. Não, aí eu olhei e digo, Dil, esse aí não volta mais. Mas é porque o senhor não entendeu, pastor, que quem estava trazendo o senhor era o ancião de Dias. Com certeza. Então, uns dias, ó, quantos anos? Ele tá fazendo dia, esse aí não volta mais não. Por quê? Porque Tá levando tudo. ele levando tudo. Ele vai para voltar. Mali que foi. E até hoje. Até hoje. Entendeu? É muita história, né, pastor? Às vezes Deus faz isso mesmo, ele chama a gente de forma inusitada, né? Porque o que apoiou Saíli, ver que veio, aí o Saíli foi lá, a mulher disse, eu não vou mais não. Aí o pastor tá aí, solteiro, tu não vai também, né? Pode arrumar. Solteiro, tu não vai também, não. Aí ele ficou esperando
Só que ele era da Madureira. Ele disse, olha, no dia que você missão chegar aqui, eu passo Eu vou transferir. Só que ele era muito carismático. Aquelas irmãs que não podiam ir por... Ele ia, Buscava. entendeu? Todo mundo gostava dele. Ele mexia com o Ocidente aqui, que era bastante louco, né? Sei. Ocidente. Aí ele vai... A senhora conhece aqui daqui para Goiânia, né? Sim. Não tem aquela subida? Uhum. Só que não era ainda a estrada duplicada, não. Eu lembro, que ele era tão perigoso, né, pastor? Aí o carro, carregado de pedra, brecou lá, e quem vai, o sol dá exatamente no rosto da pessoa, não tem que ver nada. Meu Deus. E ele não viu, entrou debaixo do carro, morreu. Irmãos. Tragédia, Cristo. Só que por causa dessa morte dele, veio o pai dele, veio a mãe dele, veio a irmã dele, tudo para me Os frutos ainda ecoam, né? Mesmo depois da morte. Não é sobre nós, né, pastor? A gente aqui é peregrino. Só que exatamente isso. Aí quando ele veio para cá, isso ele não tinha morrido também, não. Ele quando ele soube que o Saire estava aqui, ele veio, ele não pediu para ninguém, mas veio mais ou menos Acompanhou. Umas 50 pessoas. Olha, uma congregação pronta já. Entrou de casa cheia, né? Aí do jeito que chegou, fiquei só com A família. os 10 que tinha. Meu Deus. Cada vez, Muito desafio. diminuindo mais, cada vez. E tem quantos anos isso, pastor? Aqui 30. 30 anos. É o que a palavra do Senhor diz em Eclesiastes, que melhor é o fim das coisas do que o começo. É verdade. Então o que aconteceu? Aí nós vamos começar. Aí o pastor lá mandou os missionários tudinho para passar um mês aqui. Pregaram, mas Nada. não seguiram ninguém. Eles foram embora. De bom, então vamos começar tudo do zero, né? Já estamos aqui, então vamos colocar para funcionar, né? E aí fui, deixou no Orientão, Deus foi batendo no Espírito Santo, muita gente, aí começou a ouvir, né? Dos sinais. Pastor, eu tenho falado isso. A maior propaganda do evangelho são os sinais. Não precisa inventar muita moda. Tendo sinal, o povo vem. Aí a gente vê, e até hoje, E o Senhor tem dado crescimento, né? pessoal, deu essa parada por causa da pandemia. Pandemia foi um desafio para as igrejas, né, pastor? Meu Deus do céu. Pastor, são muitas histórias, né? Afinal, só aqui na cidade de Guapó são 30 anos, né? Eu sempre quis mandar missionário, porque eu era filho de missionário, só que nunca dava certo. Aí eu digo, Deus, eu sou filho de missionário. Por que não dá certo? Só que os obreiros que passaram aqui, aí Deus me lembrou, eu quero para mandar. Aí nós mandamos um pro Piauí, pastor Fernandes, lá na Ferro. Maravilha, hein? Primeiro missionário, mas não, né? Depois esperando, a pandemia toda, fez problema que Deus não se der tempo mandar mais outro lugar. E Deus tem pressa e é prioridade, né? Missão é prioridade para Deus. Pastor, tá bom demais, mas nós precisamos remir aqui a nossa conversa, que para mim eu ficava horas conversando com o senhor, porque logo mais teremos o culto aqui, né? Mas para encerrar esse bate-papo aqui, tem algum testemunho que o senhor se lembra que marcou assim, a sua caminhada ministerial? Outras pessoas me viram batizadas no Espírito Santo. Chegou o tempo aqui que não tinha um que não tivesse. Glória a Deus. Bom, e eu ia alegrar disso. E curas, frutas, Graças a Deus. quer saber se Deus está honrando? Está acontecendo coisa. Conversão e sinais, né? Para encerrar, pastor, tem alguma palavra, algum conselho que o senhor gostaria de deixar para quem está nos assistindo,
que a gente tem vivido dias tão difíceis, né? Uma frieza espiritual que tem se instalado no meio da igreja. Para esses que estão desigrejados, desanimados, o que o senhor deixaria como um conselho para essa igreja dos tempos atuais? Deixaria o seguinte, que o ministério tem um posto, profeta, evangelista, pastor, nem todo pastor pode ser um mestre, mas todo mestre tem que ser um pastor. Então, Deus já fez certinho, pastor e mestre. É onde tem uma ligação, né? Então, os ministérios pastorais são esses. Sabe, tem 9 dons também. Palavra da sabedoria, palavra do crescimento, discernimento, espírito de fé, operação de maravilha, o dom de cura, profecia, variedade e interpretação de God. And so says. Tem um dom de posição em irmãos. Você quer que as pessoas batem no Espírito Santo, tem que ter o dom de posição. Sim. Eu mesmo tenho pedido, esses últimos dias, acho essencial que Deus me dê o dom da fé, o dom de operação de maravilhas, que é o que faz o camarada ressuscitar e Deus restaurar ele dentro do jeito que é, e os dons de cura. Isso estou pedindo para mim, né? Porque o mundo precisa disso. O mundo precisa disso. Meus irmãos, vocês viram aqui que ele citou aqui vários exemplos de dons do Espírito, dons ministeriais. Dá para fazer uma entrevista só sobre isso, né? Agora vocês imaginam como é que é pregar até um homem desse. Mas a gente sabe que o senhor não nasceu sabendo. Isso são frutos de anos de busca, de estudos. E isso está disponível para todos, né? Não é privilégio de alguns. É só se interessar em buscar mesmo que a gente aprende também, né? Deixou muito claro. Perdi das cruzadas. Até precisamos estar achando que esse é do perigo, velho. Isso é verdade. E pede, recebe. Pastor, que maravilha, que bom, que honra poder ter essa conversa com o senhor. E eu sei que muitas pessoas se identificarão em algum ponto da sua caminhada, principalmente pastores, né, que às vezes vê que o trabalho não está fluindo e às vezes começa a pensar, só que foi Deus mesmo que me enviou? E eu volto a reiterar o versículo que nós mencionamos aqui em Eclesiastes 7:8, que melhor é o fim das coisas. E com Zé, eu faço Deus. Depois eu vejo aí, eu digo, não fui aqui. O Espírito Santo que está aqui, vamos ver. Vai inspirando, não? Gente, discernimento. E eu me lembro de medo do que eu fiz. Né? Mas isso é Deus, irmão. Isso. Pastor. Eu agradeço imensamente a sua paciência, a sua tolerância, a sua abertura, né, de nos receber. E quero deixar aqui os meus agradecimentos também e pedir a você para que se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem com alguém. Hoje a minha voz está um pouco debilitada, mas o que importou aqui nessa entrevista foi o testemunho do pastor Alcântara, ele falou muito bem. Mas venha ser parceiro da nossa associação missionária. Nós falamos tanto aqui de missões, e missão é isso, é estar no coração de Deus. Deus quer nos abençoar? Quer nos abençoar, mas Ele quer muito mais que o mundo seja salvo. E para isso, embora Ele não precise, mas Ele conta com a igreja. Principalmente agora, nesses últimos dias. Pastor Alcântara, que Deus abençoe o Senhor, que te guarde, que te coroe de graça e misericórdia, que te enche de muitos dias ainda para o Senhor continuar nos abençoando aqui na terra. Amém? Deus abençoe vocês e até uma próxima. Se eu não me engano, acho que eu vim a primeira vez aqui, acho que estava na época da pandemia. Cortar para a irmã que tem que ser. Esse é meu filho. Esse é o músico. Paz do Senhor, meu irmão. Também é músico? Também é do teclado também? Paz do Senhor, meu irmão. Não tem um bisneto que é do teclado também, não? Coisa boa. Por um tempinho, né, irmão?